Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color. Boa noite. Eu sou Guilherme Macalossi e você está acompanhando aqui na RDC mais uma edição do Cruzando as Conversas, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 22h15, logo após o Dois Toques. O nosso programa, um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. Nosso programa pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital em todas as plataformas. Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante. Ao longo das últimas 2 semanas, nós temos nos focado especificamente sobre o resultado da eleição. Primeiro turno na capital. Trouxemos aqui alguns vereadores que foram eleitos, alguns dos candidatos a prefeito que concorreram e que acabaram ficando de fora. E nós prosseguiremos nessa análise ao longo das próximas semanas. Você é convidado a acompanhar. No domingo, dia 29, a RDC vai fazer a maior cobertura das eleições no segundo turno. Preparamos uma programação que começa das 8 da manhã até a meia-noite. E você acompanha as nossas equipes pelas ruas, a nossa equipe de jornalistas aqui no estúdio, fazendo análise dos números, dos resultados, a movimentação dos eleitores, dos candidatos. Você forma seu voto na RDC e confere o resultado aqui também. Então, assistam e avisem os seus amigos para assistir também. O nosso programa de hoje vai ser focado na análise do sistema político e eleitoral do Brasil. E por que ele afasta os eleitores? Será que é o principal responsável pela elevada abstenção que nós tivemos no último primeiro turno e também nas eleições anteriores? Antes disso, entretanto, nós vamos falar sobre a decisão da Justiça que hoje, na prática, liquidou o processo de impeachment contra Nelson Marquesan Júnior. Essa era uma decisão que me parecia, pelo que acompanhei da tramitação do processo, muito previsível. E não vou entrar aqui no mérito do pedido do impeachment em si. O pedido do impeachment em si tem as suas razões. Acho que a Câmara de Vereadores fazer a análise de um processo é algo que faz parte do seu trabalho, mas quando faz a análise do processo de impeachment, ela deve primar, obviamente, pelo cumprimento do regramento, observância do direito de ampla defesa e todos aqueles elementos que constituem o Estado de Direito. Sem fazer isso, ela cai, obviamente, na ilegalidade. E o resultado são as nulidades, são os atravancamentos jurídicos. E é óbvio, a defesa do prefeito vai se utilizar desses flancos abertos para judicializar a questão. Algo que deveria ser eminentemente político passa a ser também analisado pelo Poder Judiciário. Afinal de contas, o Poder Judiciário está ali para fazer com que a Câmara de Vereadores cumpra o que está na lei. Não é porque o processo tramita na Câmara que a Câmara pode fazer qualquer coisa. Não, ela deve fazer a análise com a sua avaliação independente, mas seguindo o rito da lei. E quando ela não faz isso, ela abre espaço para que, eventualmente, o seu trabalho seja anulado. Para que a sua incapacidade de seguir o rito se transforme na insegurança jurídica para com aquele que tem o direito de manifestar a sua versão dos fatos, de se defender, independente de considerá-lo culpado ou inocente. O fato é que, mesmo o culpado, tem o direito de se defender. Isso é a regra básica. E a tramitação desse processo de impeachment foi, para dizer o mínimo, atabalhoada.
E eu faço questão de ressaltar isso porque eu apontei para esse fato desde o início. A condução dos trabalhos da Câmara de Vereadores, a comissão processante do impeachment, fez um trabalho atabalhoado, apressado, assodado, talvez no afã de produzir um resultado antes da eleição. E não conseguiu produzir. Não conseguiu produzir por uma simples razão. O fato de ter sido uma conduta assodada permitiu que inúmeras ilegalidades, que inúmeras inconsistências fossem praticadas e que foram exploradas adequadamente pela defesa do prefeito. Vejam, eu não estou falando do mérito, não estou falando das acusações contra o prefeito, estou falando do devido processo legal. São outros 500. Não entro no mérito dos pedidos, não entro no mérito da formulação do impeachment em si, das razões de pedir, e sim de, uma vez autorizada a análise de um processo de impeachment, como essa análise é feita pela Câmara de Vereadores. E aqui foi feita da pior forma possível. E se conclui com a decisão do TJ do Rio Grande do Sul, através da desembargadora Marilene Bosanini, nessa sexta-feira, estabelecendo a suspensão da sessão de análise do processo de impeachment, que seria na próxima terça-feira. Cheguei, inclusive, a comentar aqui com a vereadora Mônica Leal, na última semana, sobre como se desdobraria isso. Ela falou a respeito, o vereador Camosat também esteve aqui no programa durante a semana, comentou a respeito, e, obviamente, os vereadores estavam aguardando. Mas agora não haverá sessão. Qual que é a alegação da defesa? De que houve uma prorrogação indevida no prazo. Existe um prazo decadencial para a tramitação do impeachment, 90 dias. O que aconteceu? Houve uma prorrogação de 28 dias no prazo, por decisão da Câmara, por decisão da comissão processante. E segundo a alegação da defesa, o prazo de conclusão dos trabalhos do processo de cassação é prazo de natureza material e, portanto, improrrogável ou insuspendível. Foi alegado isso. E daí a desembargadora decidiu em favor da parte ré. O que disse a desembargadora? Vejam vocês. E, aliás, é uma decisão forte. Com efeito, os comandos judiciais referidos no ato coator para justificar a prorrogação do prazo por 28 dias não se destinaram a suspender a tramitação do processo de impeachment. Na sua maioria, reconheceram ilegalidades no processo de julgamento, tutela mandamental de natureza eminentemente repressiva, hipótese na qual, a priori, reputo inviável a reposição do prazo despendido para o saneamento de ilegalidades, sobretudo porque causadas pela própria comissão processante. Nessa perspectiva, destaco que o processo de cassação de mandato de prefeito, dadas suas gravíssimas repercussões, deve obedecer às rígidas formalidades legais, não se admitindo o atropelo das regras legais em nome da celeridade ou da instrumentalidade do processo de apuração das faltas imputadas no edil acusado. Então, vejam só, aqui a desembargadora aponta para o fato de que houve a decisão, né, de se prorrogar por 28 dias, porque foram cometidas tantas nulidades, tantas trapalhadas na condução do trabalho da comissão, que isso acabou, né, esgotando o prazo de 90 dias. Então, para ter mais prazo, prorrogaram o que era improrrogável. Então, foi suspenso e a defesa, aparentemente, também já pediu o arquivamento do processo. Então, na prática, a decisão, apesar de ela aguardar aí a análise de mérito pelo Pleno, ela liquida a fatura. Liquida a fatura. Tanto é assim que o prefeito Marquesan se manifestou nas suas redes sociais. Vou pedir para que a Melanie coloque para nós na tela os tweets do Marquesan postados 2 horas atrás. Ele disse o seguinte: quero agradecer a minha equipe de advogados pela competência e dedicação na busca da justiça e do cumprimento da lei.
Saudar os integrantes do Judiciário que atuam da mesma forma. Lamentar a influência eleitoral dessa tentativa, parcialmente atingida, de me igualar ao joio da política. Dificilmente trará repercussão aos seus promotores, muito menos àqueles integrantes do Judiciário que deu guarida a essa influência eleitoral indevida. Se as gavetas do Ministério Público, Polícia Civil e Judiciário forem abertas e as quadrilhas há anos conhecidas forem penalizadas, com o devido apoio da maioria íntegra do Judiciário, uma parte da justiça será recuperada. Então tá aí o prefeito, inclusive, fazendo alusão a decisões que foram tomadas pela Justiça. Bom, mas aí é opinião do prefeito, da lavra dele. Apenas ressalto o que ele escreveu, porque afinal de contas, né, ele publicou na sua rede social e é fato, é notícia, e, portanto, repercute aqui dentro da análise feita em relação ao caso do processo de impeachment. Mas é isso. Esse processo foi conduzido de forma temerária, independente do mérito da questão. Inclusive, acho que a análise do processo pela Câmara não tem nenhum problema, independente da altura do mandato em que se faça, no primeiro dia de mandato ou no penúltimo. É a atribuição da Câmara. Agora, quando a Câmara passa a analisar um processo, deve fazê-lo sob a égide da legalidade. A confusão não é boa conselheira, nem a pressa. Muito bem. É isso, então. O prefeito, o prejuízo maior para ele, né, seria agora muito menos a perda do mandato e muito mais a perda dos direitos políticos, que são acarretados tão logo é cassado o mandato. Isso não aconteceu com a Dilma por razões inexplicáveis. Né? Lembra do fatiamento, que foi articulado pelo Renan Calheiros lá com o Lewandowski? Bom, só para a Dilma. Para os demais, o que acontece? Quando você perde o mandato, você perde os direitos políticos automaticamente. Está na lei, não é uma questão de vírgula, não existe um parágrafo sobressalente, não. É o que está especificamente, é uma frase inteira. Então, ele perderia não apenas o mandato caso fosse julgado, caso fosse condenado no julgamento, mas também os direitos políticos, o que agora seria o pior, porque, afinal de contas, ele já perdeu a eleição. E eu pergunto se esse processo não teve efeito durante o período em que ele estava concorrendo. Isso me parece um dano insanável. Enfim. No programa de hoje, eu tenho o prazer de receber dois queridos amigos aqui no nosso programa. Meu querido professor Percival Pugina, escritor, autor de muitos livros e de muitos artigos. Professor Pugina, boa noite. Boa noite, Macalossi. É um prazer estar aqui de novo neste estúdio, participando de uma oportunidade de te ouvir e de conversar contigo e com o Gustavo Arossi, pessoa por quem também tenho grande estima e nos conhecemos há longo tempo e nos acompanhamos e já estivemos juntos. Para mim, então, renovo uma oportunidade maravilhosa de aprender com vocês. Professor, fazia tempo que eu não vinha aqui no programa, fico feliz que tenha conseguido encaixar na agenda nessa sexta-feira. Também o prazer de receber o meu querido amigo, professor Gustavo Arossi, professor de filosofia. Bem-vindo, Arossi. Prazer recebê-lo. Boa noite. Boa noite, Macalossi. Boa noite, o nosso querido decano, nosso querido Percival Pugina, quem eu acompanho já há muitos anos. Somos companheiros de muitas lutas, né? É verdade. É uma satisfação estar aqui, Macalossi, novamente, na RDC TV, num programa que cumpre o seu importante papel para a sociedade gaúcha, que é o da informação, que é o da formação, que é também o da pluralidade de ideias, evidentemente, e um espaço de debate, um espaço em que se possibilita que possamos, muitas vezes, divergir, mas nunca de uma forma a levar a embates, muito pelo contrário, né? Para construir, para alcançarmos, né, professor Pugina, algum denominador comum. E provavelmente a temática, né, Macalossi, Pugina de hoje, né, que é a questão política, que é evidentemente os resultados, né, do pleito eleitoral,
e que, evidentemente, agora, proximamente, teremos a eleição em alguns municípios, o segundo turno, Porto Alegre, um dos quais, no domingo, né? Mas ainda estamos aí burilando, né, os números, os dados, né? Enfim, falei demais até agora. Não. Foi falei convidado para falar. Falei demais. Foi convidado para falar. Falei demais. Preciso aqui ouvir o nosso PhD, Pugina. Bondoso. Professor Pugina, vou começar pelo senhor, então. Vamos falar sobre a questão envolvendo a abstenção. Há um debate cada vez maior sobre a não obrigatoriedade do voto. E eu devo dizer que eu sempre tive um posicionamento liberal nessa parte, eu sempre defendi que o direito tem que ser exercido livremente, e dado o índice de abstenção que nós já temos, o voto já não me parece ser uma coisa tão obrigatória assim. Ele é obrigatório formalmente, mas ele não é obrigatório no sentido de a pessoa ser conduzida até a urna para votar. Está na hora, na sua avaliação, de se rever esse instituto jurídico? Mais do que na hora. Mais do que na hora. Porque é um contrassenso que salta aos olhos de qualquer um, que não dá como conjugar, não é como conjugar a obrigação de votar e o direito de votar. Se é um direito, não pode ser uma obrigação. Então, nós criamos algumas coisas, tipo, aos 70 anos, o cidadão fica dispensado do voto. Eu considero isso um desaforo, porque estão dizendo para o brasileiro, cidadão com mais de 70 anos, que a opinião dele não interessa mais ao debate político. O que significa afrontar toda a razoabilidade da formação da opinião, da sabedoria das decisões, da contribuição que a experiência pode dar à política de um país. E isso numa jornada histórica em que essa experiência se repete através dos milênios, porque o Conselho dos Anciãos aparece várias vezes no Antigo Testamento, das Gerusias de Esparta, no Senado da Grécia, no Senado de Roma, nos mosteiros medievais, da Revolução Francesa, depois dos jacobinos, na formação dos Estados Unidos e na criação do Senado americano, com esta ideia de incorporar a sabedoria e a experiência dos idosos. O Senado brasileiro de 1824, também na mesma vertente. E, de repente, a legislação brasileira diz, não, o voto do velhinho não. Eu acho que isso é um absurdo. Deveria ser livre para todos, em hipótese alguma, se transmitir à sociedade esta ideia que ela é ofensiva ao idoso, de dizê-lo descartável do interesse de aferição da vontade da sociedade. Dentro de casa, a experiência do pai, a experiência da mãe, a experiência do vô, é fator de unidade, fator de sabedoria para resolver conflitos e problemas. Tribos indígenas, tem o Conselho dos Velhos. Verdade que em algumas delas o velho lá depois, de uma certa fase, ele vai isolado para morrer sozinho. Mas as tribos ouvem os seus velhos, ainda hoje. Então, eu tenho esse desgosto profundo em relação a esse assunto e digo mais, eu não percebo qual é a importância de não dispensarmos o voto daqueles que não querem votar. Mas veja bem o senhor e a senhora, o pior eleitor é aquele que vai obrigado para a urna. Mas tira esse cara. Quem não quer votar, que vai contrariado, quem não quer participar das decisões políticas da sociedade, sai fora, tia. Tu não precisa vir aqui. Tu vais dar o pior voto possível. Porque você diz que mas não é obrigado a votar, basta que ele compareça ao local de votação. O voto dele não é obrigatório. Como que não? Ele tem que se apresentar, tem que se identificar, tem que passar junto da urna, tem que apertar a tecla, tem que fazer plim, tem que fazer plim-plim, seja apertando números não escritos e votando em ninguém, seja aplicando números errados e confirmando, seja votando em qualquer um. Porque esse eleitor é aquele eleitor que vota de qualquer jeito, em qualquer sujeito.
e incorpora, muitas vezes, esse cidadão para a vida política da sociedade, do Estado, da cidade, do Estado e do país. Então, eu sou absolutamente favorável. 40% dos eleitores não vieram votar. Ah, muito bem. Qual foi o resultado da eleição? Ah, foi 35 para cá, 25 para lá. Pois os 35 que venceram a eleição vão impor a sua vontade aos outros 65, gostem ou não gostem. E isso, em momento algum, deixou de ser democrático. Não, até porque se nós considerarmos o nível de comparecimento às urnas em países desenvolvidos, também não é muito alto. Não é alto. Não é 70% que nós aqui comparecem incorporamos o voto do menino de 16 anos como sendo um achado da democracia brasileira. O adolescente de 16 anos não pode votar, não é imputável, ele não pode fazer. Ele, aliás, não pode dirigir carro, ele tem uma série de restrições, mas pode votar, pode deliberar a respeito do bem comum, a respeito da conveniência da vida social. Não está preparado para isso. Aliás, muitas vezes ele está instrumentado para isso, mas não está preparado para isso. Muito bem. Deixa eu aqui mandar abraços já. Meu querido Marcos Vinícius de Almeida, dizendo, Pugina, esse é mestre. Aí, o presidente do IP Saúde. Abraço, Marcos. Esse é mestre. Marcos, sim. Aliás, um quadro competentíssimo. Esteve aqui. Sabe que quando o Marcos assumiu o IP Saúde, todo mundo falava que ele não ia conseguir, porque era não pela incapacidade, não por questão de competência, mas pelo abacaxi. Tamanho do problema. E ele está indo excepcionalmente bem. Então, parabéns aí, Marcos, pelo trabalho que está desenvolvendo. Também mandar um abraço para o Mauro Meneguzzi, Milton Lamberti, José Henrique Machado Santos, Marinês Piccoli, Paulo Roberto Dias Luci, José Luiz Costa de Oliveira, Elisiane Constantin. E aí, todos que estão enviando mensagens, comentários, você sempre pode participar enviando a sua mensagem. Professor Gustavo Arossi, a sua avaliação sobre a obrigatoriedade do voto. Depois eu quero fazer uma ponderação, depois que fizer o teu comentário, eu quero fazer uma ponderação e daí largo de novo para vocês. Eu fiz uma análise dos últimos dados e foi interessante até a questão de números, né? Evidentemente, né, da última eleição, do primeiro turno, aqui de Porto Alegre. E nós tivemos aqui o seguinte, muito interessante, Pugina e quem nos acompanha, né? Nós tivemos quase 40% de abstenções. Tá? Então, dentre estas abstenções, se pode, através do próprio site do tribunal, verificar, né, onde que ocorreu o maior número de abstenção. Então, o seguinte, interessante que quanto maior, né, a idade, então talvez até um fator tenha sido até a questão agora do coronavírus, enfim, tá? Mas a maior abstenção também tem a ver, a maior abstenção, com a escolaridade. Tá? A escolaridade. E chamou-me a atenção que o maior número de votantes foram jovens, assim podemos dizer, né? Na faixa etária dos 22 até 26, não sei se é jovem ainda, né? 21, 22, 22%, tá, da votação. E aí nós podemos, inclusive, entender, Percival Pugina, e também quem nos acompanha, os resultados. Tá? A formatação da nossa colenda, da nossa Câmara de Vereadores. Porque eu tenho uma tese, não sou eu, longe de dizer que eu sou dono de uma tese, mas o eleitor deste pleito, e aí eu comparei também com o pleito passado, que também nós tivemos um número alto de abstenções, mas neste foi maior, mas o resultado da Câmara de Vereadores passada para com este, é totalmente diferente. Então, hoje nós temos uma constituição de uma Câmara de Vereadores efetivamente
muito mais pautada pela esquerda, e eu atribuo, né, a porcentagem de jovens que votaram, ou seja, eles traduziram o seu voto nos candidatos do PSOL, do PCdoB, do PT. E vejam que a renovação, inclusive a mudança, né? O Adelicel, que é uma figura antiga do PT, não reelegeu. Fez uma votação lá embaixo. E nós vamos ter aí candidatos do PSOL que vão fazer 12, 13, 14 mil votos. Por outro lado, e aí também eu faço uma análise modesta, evidentemente, muito modesta, a votação do Felipe Camozato diminuiu. E eu apontava que o Novo, ele no mínimo faria 3 cadeiras, fez 2. Eu conversava há poucos dias com o presidente de um partido que também perdeu a sua representatividade, e que no último pleito anterior, né, a esse, evidentemente, o de 2016, esse partido com o qual eu estava, ele teve uma votação ampla, vereadores aí fazendo 5, 6, 8 mil votos, e hoje, com 2 cadeiras, né, inclusive é a Mônica Leal e o Cássia Carpes, né, eu estava com o Celso Bernardi, e com uma votação diminuindo. Por que eu quero apontar isto? E aí eu finalizo esta minha linha de raciocínio, e também, obviamente, eu não estou fugindo aí da obrigatoriedade ou não, mas eu quero dizer que, evidentemente, que este público que foi votar é um público que ele tem em si uma doutrinação que ela vem hoje da escola, ela vem da escola e ela também se traduz no ambiente universitário. Tu acredita que que a maior parte dos que se abstiveram foram aqueles que votam uma linha mais conservadora, por assim dizer? Pelos dados, o maior número de abstenção... prejudicou a direita, por assim dizer. Exatamente. O maior número de abstenção, vejam só, ele se deu com pessoas com menor escolaridade e com maior faixa etária, ok? Perfeito. Foi claro? E a maior votação, ela aconteceu com jovens, né, da faixa etária de 20, 21, 22 até 26, 27 anos. Ou seja, eles saíram do ensino médio e estão no ambiente universitário. E estes votos traduziram-se para a esquerda, Macalossi e Pugina. E evidentemente que ele é um voto, obviamente vivemos uma democracia, e na democracia, né, nós temos partido de esquerda, de direita, conservadores, liberais, faz parte. E no que tange a questão da obrigatoriedade, da compulsoriedade, de ser compulsório, eu faço coro às palavras do nosso decano aqui, o Pugina. Efetivamente, né? Não é copiar a sua ideia. Aos 16 anos, você dá o direito do jovem votar. Aos 70, você impede. Aos 70, você tem... Eu não estou dizendo que o jovem, por favor, de 16 anos não tenha discernimento, mas ele é muito mais maleável, ele é muito mais induzido, ele é muito mais facilmente doutrinado. Como diz o nosso querido amigo Luiz Felipe Pondé, Pondé, quem tenho lido muito e tenho aprendido muito com ele, e recomendo para todos, Luiz Felipe Pondé, filósofo. Nós estamos cada vez mais abrindo espaços para a era dos ressentidos, e aí eu finalizo, já estou falando demais aqui, de novo, né? Não tá, pode ficar à vontade. O que acontece? Tempo, Arossi. As causas, estou dando uma de cientista político aqui, que eu não sou de formação. As causas
de alguns candidatos à colenda, à vereança, elas modificam e modificaram. Chamo atenção para o seguinte: Coronel Ikeda elegeu-se? Ficou na suplência. Ficou na suplência. Da Fernanda Bart. Exatamente. Fernanda Bart foi eleita e ele ficou na suplência. Mas nós supunhamos, eu não, mas supunha-se que eles teriam uma votação maior. Não tiveram. Não tiveram. Não tiveram. Agora, as causas das minorias, dos ressentidos, que, aliás, o Pondé tem o livro A Era dos Ressentidos. Eu digo que vai ter a Era dos Ressentidos, porque a política está revelando também os ressentidos por qualquer causa. Me desculpem a minha franqueza e eu posso debater isso, tá? Os ressentidos de qualquer causa, ou seja, né? Se tem algum ressentimento, eu vou puxar uma bandeira aqui e eu vou conseguir puxar, né, Pugina? Tá? Ou seja, vou conseguir abraçar e ser abraçado. Gente, por favor, eu não estou dizendo que não temos que ter as pautas sociais, sociológicas, de inclusão. Não estou dizendo isso, longe disso. Agora, nós estamos abrindo por demais, no meu modesto entender, espaços para os ressentidos, mimados e que querem que, inclusive a política, ela seja feita somente por aqueles que falam o que a massa, o que a maioria quer. E o que a maioria quer hoje não é o comprometimento com o orçamento público, não é o comprometimento com a família, com a base da sociedade, não é o comprometimento com causas perenes, com valores, muitas vezes, e aí eu vou tocar numa ferida muito grande. Os favoráveis à descriminalização das drogas, estes é que estão levando votos. E eu sou contrário, sou extremamente contrário. Zanotto, eu não tenho a menor dúvida. Desculpa, Pugina, não. desculpa, Então, Macalossi, vou porque eu, como bom gringo, falo alto. Vou reforçar o que estás dizendo, a partir da minha própria observação. Cumpriu-se aquilo que estava pensado por aqueles que criaram esta possibilidade, porque sabiam o que estava se passando nas salas de aula do Brasil. E dentro desta consciência, eles sabiam que tinham os eleitores preparados para conduzir não a sua visão de sociedade, não a sua construção de um mundo melhor, não um projeto de história, não uma visão mais sábia da realidade, mais humana, não. Um projeto de tomada do poder, porque o discurso é poder. Todos esses conflitos que se vão criando na sociedade ao longo do tempo, eles têm por finalidades o domínio do poder. É a velha luta de classes, mudando de roupa, mudando de fantasia, mudando de símbolos, mudando de forma, mudando de conteúdo, mas não mudando no seu objetivo, que se realiza apenas com a supremacia de um grupo sobre o outro. E isso não corresponde à necessidade de uma democracia e à harmonização da vida social. Dá para se dizer, eu acho que é um ponto que foi muito bem trazido aqui, que o perfil daqueles que foram eleitos, eu acho que principalmente pela esquerda, traz as características das pautas que essa nova esquerda tem defendido e que são diferentes das pautas da esquerda tradicional, por assim dizer. Sim. A esquerda pós a ditadura militar, que era uma esquerda comprometida com causas sociais como emprego, alimentação, proteção social, salário.
essa esquerda nova que se apresenta e que eu acho que é muito bem representada por vários vereadores e outros que estão concorrendo, e que daí eu não posso fazer menção pela questão da lei eleitoral, mas que o público saberá identificar por conta própria, ela vem com uma agenda chamada pauta identitária. Exato. Muito menos do que uma pauta social, por assim dizer, no sentido de condições de vida e de ascensão dos parâmetros de qualidade das pessoas no trabalho, na sua vida cotidiana. É uma nova formatação e o discurso na mesma linha, para ficar com uma expressão de hoje, na mesma vibe, ele é um discurso mais agressivo, por assim dizer. Exatamente. Mais incisivo. E eu comentei aqui com vereadores que vieram, e nós vamos receber inclusive os vereadores da esquerda aqui no programa, porque é um programa que se presta ao pluralismo de ideias, mas a visão de mundo desses vereadores, ela tende a ser uma visão mais fechada, por assim dizer, em contraposição à dos vereadores que compunham a Câmara de Vereadores no segmento esquerdista. Exatamente. E que eram, por assim dizer, mais moderados. Foi mencionado a Delicel. Mencionei. O vereador Comaceto também. Exatamente. Eles não são o mesmo tipo de esquerda. Podem concordar até com as teses defendidas por esses novos vereadores de esquerda, mas certamente não concordam com o estilo de atuação. Gina, desculpe de atrapalhar. Não, podemos falar depois do perfil dos vereadores de direita, mas o de esquerda é esse. E o que me dói é ver que, em primeiro lugar, o plano andou para frente sem encontrar resistência. Esse é um fato. Aqueles que não estão alinhados com o pensamento de esquerda, no Brasil ficaram, durante muitos anos, perdendo por VO. Não compareciam ao jogo. Eles perdiam, não se mobilizavam, não se movimentavam, e os fenômenos de massa dos anos 14, 15, 16, 17, 18, 19, acordaram um pouco essa população, esta parte da sociedade, que começou a perceber o que estava perdendo. E o que estava perdendo, sentir aquilo que estava perdendo dentro da própria casa, na relação com os filhos que chegavam das escolas envenenados por professores que abusavam do seu direito, da sua liberdade de cátedra, para fazer a cabeça dos filhos dos outros, não raro contra os próprios pais. E os relatos não me venham dizer que não é assim, porque eu recebo, em virtude de muito escrever sobre isso, eu recebo pilhas de comunicações, de narrativas, de eventos desta natureza, de todo o Brasil. De todo o Brasil. Não é um problema do Rio Grande do Sul. Mas ninguém põe o dedo na verdadeira ferida, que é aquilo que afasta muitos do processo político. Muita gente sensata se segrega automaticamente, desgostosa do processo político, porque percebe que a política não resolve os problemas, ela é insuficientíssima do modo como ela é conduzida no Brasil. Então dá um desalento. O que eu vou votar? Você não vai resolver nada. Eles vão para lá e fazem a mesma coisa. É verdade, meu senhor. Você tem toda a razão. Varreu-se mais da metade da Câmara dos Deputados. 15 dias depois da posse estava recomposto o Centrão. 15 dias depois da posse. 85% dos senadores não tiveram os seus mandatos renovados pelos eleitores. Está lá, o Senado não faz nada do que deve. E quando tem que fazer alguma coisa, faz o contrário. O governo manda o projeto, eles viram do avesso e obtêm um resultado oposto. Estão fazendo isso lá. No mesmo Senado, de onde 85% retornou com o Renan Calheiros, retornou com o Jader Barbalho, voltaram consagrados das urnas. Então a sociedade percebe que tem alguma coisa aí que não está funcionando. E com isso se pode pensar, vou trazer um tema novo à pauta. Vamos lá. O que está acontecendo é que as nossas instituições, elas não estão funcionando. Então temos que fazer as instituições funcionar. A tua frase clássica, professor, as instituições não estão funcionando e por isso elas funcionam, é isso? Não. As instituições, me desculpe, seria muito bom se as instituições não estivessem funcionando,
Bastaria fazê-las funcionar. O problema é que elas estão funcionando. E este modelo institucional nosso, ao funcionar, faz isso que nós estamos vendo e do que não gostamos. E de que não gostamos. Essa é a realidade. Elas funcionam e o nosso modelo institucional faz isso. Permite isso. Permite esse Supremo, permite esse Senado, permite esse Congresso, permite que um presidente da República seja eleito e fique isolado. E a nossa história republicana diz que o presidente da República, sem maioria parlamentar, Getúlio Vargas se matou, Jânio entregou o mandato, Jango foi deposto, Collor foi deposto, impeachment, Dilma Rousseff perdeu o mandato e o nosso Temer não conseguiu governar. Essa é a história de um período da nossa história republicana recente, mostrando claramente que sem maioria parlamentar não dá. E para ter maioria parlamentar tem que fazer o pior jogo de negócios da vida. Entendeu? Então é um modelo corruptor. E isso é que é grave. Isso é que é grave. Isso tira as pessoas, faz com que as pessoas desanimem. E, no entanto, os próprios eleitores, apesar de nunca termos falado tanto em instituições, e eu sou um preocupado com isso, nunca, eu tenho 75 anos, acompanho eleições presidenciais desde os 5 anos de idade. Desde a eleição de Getúlio em 1950, na sacada da casa do meu tio, na Rua dos Andradas, em Santana do Livramento, com cartaz do brigadeiro Eduardo Gomes na mão, do desfile do Getúlio pelo corredor, e a multidão lá embaixo cantando: bota o retrato do velho outra vez, bota o retrato outra vez. Aliás, falando nesses tempos... O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar e nós vai indo da sacada. Aliás, eu quero só ressaltar que esses dias, no YouTube agora a gente encontra de tudo, né? Eu estava assistindo o debate entre o Jânio Quadros e o Franco Montoro na eleição pela Prefeitura de São Paulo. Não, esse daí foi do Mário Covas. Do Covas. Do Covas e do Maluf em 98, que foi maravilhoso. O Mário Covas deu um banho no Maluf, foi uma coisa assim, chegou a ser até constrangedor. Mas eu quero destacar, só por uma questão de curiosidade, esse debate do Jânio Quadros com o Franco Montoro pelo governo de São Paulo em 1982, ainda, né, na época da Lei Falcão, né, que hoje é a legislação eleitoral, hoje é filha da Lei Falcão. E o Jânio Quadros, no momento que é questionado pelo Franco Montoro sobre os problemas do seu mandato e as desavenças com o ministro da Fazenda dele, e daí ele cita o livro do Carlos de Lacerda, e daí o Jânio Quadros, com aquele seu estilo conhecidíssimo, né? E com aquela sua retórica implacável, com o seu português perfeito, que infelizmente não se encontra mais hoje na política, ele, quando ouve que a citação vem de Carlos de Lacerda, ele diz: está dispensado da citação porque está querendo se valer da leitura das Escrituras por Asmodeu ou Satanás. Tempos que não voltam, né, professor Pugina? É verdade. Né? Hoje o debate está mais pobre. Mas o fato dizer, é que né? nós... Paupérrimo. Nós acreditamos, já vou encerrar, nós acreditamos, por exemplo, durante um longo tempo, isso é bom para o eleitor lembrar, durante quanto tempo o senhor ouviu falar, se o senhor tem algum tempo de vida e a memória desse período, quanto tempo você ouviu falar na necessidade da fidelidade partidária? Os problemas nacionais, Macalossi, iam se resolver com fidelidade partidária. Como se se fiar a um partido político fosse resolver o caráter do safado. O safado ia deixar de ser safado se ele ficasse fiel ao partido dele. Mas fiel a que partido? E esse partido é fiel a quê? Então, cadê? Mas que relação de fidelidade é essa que se exigia como sendo a salvação, com pressão da mídia para se criar esse troço? Eles criaram isso. E seguindo uma janela para trocar de partido quando convence. Isso tem um tempo que não é caçado se tu mudar. Que não é caçado se tu mudar de partido. Não resolveu nada. Não. Passa o seguinte, ficha limpa. Não pode. Exatamente. Tem ficha suja, não pode concorrer. Entraram os novos e as fichas se sujam. E detalhe, eu acho que é importante, o relator da lei do ficha limpa no Senado Federal, Demóstenes Torres, que depois foi caçado pelas suas relações com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Lembra disso? Então são soluções que não resolvem. Não se toca na essência do problema, que é o modelo político que está errado. Está errado.
Vai lá, Arossi, temos tempo para mais uma fala tua e depois intervalo. Não, eu quero apenas retomar, talvez pela minha peroração, né? Mas pode falar, que eu vontade. seja tomado aí por um bolsonarista, mas tu tuitaste, né, hoje, ontem, que o resultado estaria traduzindo a má condução do presidente Bolsonaro. O meu ponto e o Eu acho que a nova esquerda ela ganha força na esteira do Bolsonaro. Esta referência, essa é a minha teoria. Exatamente, eu também. E até tu foste, eu acho, rebatido pelo próprio filho Carlos do presidente. Bolsonaro né? me xingou, não Exatamente. gostou. Na verdade, faz parte. Está fazendo a leitura errada. Eles estão errando e eu não sou aqui nenhum defensor do Veja, do os Bolsonaro. lulopetistas, né? os lulopetistas até hoje não fizeram meia-culpa dos erros, dos muitos crimes Exatamente. que cometeram. E eles ajudaram, eles criaram um clima para que acendesse o pensamento contrário. E agora está acontecendo o processo inverso. Se não houver meia-culpa, se não houver uma análise de como estão procedendo, vão ter ali os adversários prontos para tomar o poder deles. É isso. Exatamente, exatamente. E um ponto fundamental também, claro que tentar responder a pergunta por que há o absenteísmo, né? Não é tarefa fácil, né, Pugina Macalossi? Mas... Acho que só desculpe, Arossi, mas é que é um ponto importante. Nós tivemos uma abstenção recorde nessa eleição. Sim. Mas sim. a abstenção tem crescido, né? Sim, Pugina, paulatinamente. dos últimos anos para cá. Para cá, exatamente. De modo que esse fenômeno não anula o fato de que há um desinteresse pela política. Sim, mas aí que eu queria... Nós estamos... É uma tese essa também de autores com os quais eu faço troca de ideias, leio, né? A nossa primeira... É importante eu lembrar, né, Pugina? Eu não votei, tá? Mas a nossa primeira... o nosso primeiro contato com o voto direto foi em 89. Fernando Afonso Collor de Mello. Uma experiência malograda. Depois, né, nós temos FHC, depois nós temos Lula, Dilma, meia Dilma, Temer, meia Dilma. Eu criei essa expressão, meia Dilma. Uhum. Bom, com isso eu quero dizer que nós temos também um processo, porque a democracia, desde a Grécia, e o sábio Aristóteles tinha razão, né? Ele tinha muita razão, que a democracia ela tem uma linha muito tênue com a degeneração, com a corrupção. O Aristóteles falava isso. Claro que a época dele, e aí não se justifica hoje, claro. Por favor, claro. Não se justifica hoje. Óbvio. Ele vai dizer o seguinte, tá? Que mulheres, por favor, gente, não se justifica hoje. Escravos e estrangeiros não eram aptos para votar. Eram os cidadãos os que tinham a formação. Eu não estou dizendo que tem que ter uma elite, não é isso, por favor. Até porque, vamos lá, e mulheres, a elite também não vota bem, né? Exatamente. Vamos lá, né? E mulheres, eu estou falando de Aristóteles, eu estou falando 380 a.C., tá? Mas eu quero só pegar a análise que ele diz que a democracia, para ele, ela tem uma linha muito tênue para com a degeneração, para com a corrupção. Quando eu falo a corrupção, não é o desvio, ou seja, mas é para ela ter essas crises pelas quais a gente passa. Antes de eu vir para o programa... É cíclica. Exatamente. Cíclica. Antes de eu vir para o programa, perguntei para o João Lucas, formando em Engenharia Civil, na PUC. Passou por mérito, com Bolsa Mérito, quando a PUC oferecia. Perguntei a ele, o que eu falo? Ele me disse o seguinte, fala lá nesse programa que nós não podemos mais elegermos políticos corruptos. E mais, ele me disse, João Lucas Arossi Batus, ele me disse o seguinte, algo que me fez pensar muito, Pugina.
E é preciso que nós tenhamos pessoas de bem, de bom caráter na política. Dependendo da linha ideológica. Exatamente. Mas o que o senhor trouxe anteriormente. Quem hoje tem a coragem? Quem hoje tem a ousadia de de se colocar para o embate? É uma dúvida, é uma pergunta, é um questionamento. Tá? Por quê? Antes de entrar no programa, não tem nada de errado que eu vou falar aqui, nós falávamos da gonorreia, que é o fundão eleitoral. Se alguém não saiba, por favor, entrem aí nos sites e vão ver. Sim, milhões! Uma excrescência. Milhões! Eu não vou falar. Isso aqui, ó. Milhões de dinheiro público teu. Você que aí que quer me xingar, quer me chamar de conservador ou liberal. Reacionário. O reacionário. Vai lá no Divulga Cande e olha quanto nossos candidatos a prefeito no primeiro turno e no segundo turno receberam, e os vereadores. Depois a gente vai conversar. Muito bem. Acho que com essa ponderação a gente encerra muito bem esse primeiro bloco do programa, que passou assim, ó, no instalar de dedos. Eu não podia esperar outra coisa com esses dois aqui comigo, nesta bancada, nessa sexta-feira. E nós vamos voltar e nós vamos continuar falando de fundo eleitoral e vamos falar sobre... porque é um assunto que eu adoro abordar. Eu devo dizer que é um dos meus preferidos, Horácio. Porque o que teve de moralista dizendo que o fundo seria a solução da corrupção no Brasil... Não está no gibi. E a gente que não admite o erro que cometeu e que ficou escancarado agora, inclusive com todos os vícios e os efeitos na política real, concentração de recursos nas mãos de meia dúzia, de caciquismo, enfim. Por isso, desculpa aí, e por isso que se criam partidos a sorrelfa. Mas era pedra cantada. É uma empresa. Isso era a coisa mais certa. Criar um partido político é uma empresa. É um negócio. É um negócio. Um bom negócio. Antes era igreja, agora é partido político. Que são igrejinhas, né? Voltamos na sequência. Muito bom, né? De volta aqui no Cruzando as Conversas, hoje nós estamos falando do sistema político brasileiro e como ele afasta os eleitores das urnas, como ele gera o desinteresse da sociedade pelo voto. Essa eleição, além das eleições anteriores, ela acabou com a questão da pandemia, talvez dando a dimensão exata dessa falta de interesse. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque as pessoas tiveram uma desculpa para não comparecer, em muitos casos. A pessoa já não queria ir e agora ela tinha uma razão formal, ela tinha uma causa de não ir, né? E por isso nós tivemos aí quase 40% de abstenção no primeiro turno. E aqui eu vou fazer um vaticínio. Será igual ou maior no segundo turno? Mas aí há coisas que precisam ser ditas para alertar esse eleitor. Porque esta não é em Porto Alegre... Só cuidado a legislação eleitoral, né? Essa eleição não é em Porto Alegre uma eleição qualquer. Há questões de grande monta que estão sendo decididas aqui. Então, há um destino da cidade que também está sendo traçado. Exatamente. Eu não estou aqui, quando falo no voto do idoso, eu não estou dizendo que todo idoso é sábio, é experiente, é bem intencionado, porque, como disse alguém com muita razão, os patifes também envelhecem. Então, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que é preciso que nós reflitamos sobre aquilo que nós queremos para a cidade e aquilo que nós não queremos para a cidade. E isso vale para todos os cidadãos. O que eu quero e o que eu não quero. Ainda que aquilo que eu quero não encontre disponível neste pequeno leque de alternativas que estão aí, eu preciso identificar onde está aquilo que eu não quero e, em cima disso, tomar a minha decisão. E, neste caso, há uma obrigação
eu vou usar a palavra porque ela se aplica realmente ao caso. É uma obrigação de natureza moral. Não é uma obrigação qualquer. É uma obrigação de natureza moral, de procurar afastar o mal da cidade, do comando da cidade, da força política, do poder de decisão, da disponibilidade dos dos recursos públicos. Muito bem. Antes de nós prosseguirmos, obviamente, fazer referência aos nossos patrocinadores, né? O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E de Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. Mandar aqui um abraço para Giovanni Moraes, que está nos acompanhando aqui de Porto Alegre, também para Jacinta de Domênico. Acho que ela é amiga... Minha conterrânea, lá de Antagora. Do Arossi, né? Exatamente. Para Névias Orteia Camozato, não sei se é parente do... É mãe, deve ser mãe, Elias Orteia Camozato. Então tá aí, então obrigado aí pela audiência da família Camozato. Também para Cláudia Thompson, que é lá de Esteio. Aliás, eu sempre faço referência aqui ao trabalho conduzido pela Cláudia lá em Esteio, em relação à Covid-19 e a testagem em massa. Também o Douglas Stocco, Léo Brandão, Lola Guimarães, Júlio Primos, Felipe Leite. Obrigado aí. Minha querida amiga Cíntia Franken, lá de Farroupilha. Beijo, Cíntia. E também para o Vinícius. Então, você pode mandar a sua mensagem, compartilhar, acompanhar aí o nosso programa nas redes sociais e também pelos canais 24 e 524 da NET. E já aproveitar para convidar vocês a acompanharem no domingo a nossa cobertura, que começa às 8 da manhã e vai até a noite, com muitos números, muita análise, né? De Porto Alegre, das cidades que vão ter segundo turno no Rio Grande do Sul e também o panorama nacional, as perspectivas econômicas com os resultados, a fala dos vencedores, a movimentação dos eleitores, né, os candidatos passando aqui nos nossos estúdios, então fiquem ligados. Amanhã, no sábado, aliás, no domingo, me atrapalhei, no domingo, às 8 horas da manhã, começa com Cláudio Andrade, à tarde a condução é do Silvio Lopes, eu vou estar junto com ele, e à noite eu e o Armando Burdi e a Melanie Rupental fazemos análise dos números com os nossos convidados aqui todos no estúdio. É isso aí. Vamos falar do fundo eleitoral, então, já que o Arossi tocou no assunto. Arossi, o fundo eleitoral, ele foi criado como a solução para o problema do financiamento privado. O financiamento privado foi demonizado em virtude dos casos de corrupção, mas como tudo aquilo que é demonizado, se mistificou o problema, e ao invés de você corrigir a lei que tinha suas falhas e aprimorá-la, você acabou anulando a lei através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que atuou de forma, novamente, casuística e ativista, e daí você teve a criação de uma legislação, ou seja, você não teve nem mesmo a criação de uma legislação. A primeira eleição, ela foi jogada num fosso jurídico, porque você não tinha uma lei, porque aquela que existia tinha sido anulada pela decisão do STF, e daí se criou, então, a legislação que permitiu a existência do fundo eleitoral, do fundo partidário, esse que financia as campanhas políticas. Partindo do pressuposto de que isso resolveria o problema da corrupção, do Caixa 2 e de outras coisas mais. E daí eu vou falar uma coisa que é polêmica, porque se espetacularizou a questão do Caixa 2 como se Caixa 2 fosse necessariamente corrupção. E aqui eu vou dizer o que é polêmico. O Caixa 2 não é necessariamente corrupção, tá? Não é necessariamente corrupção. Eu vou dizer por quê. Vamos supor que eu sou um empresário e eu tenho ligação com muitos políticos. A minha empresa, ela está no meio de um ambiente ali que é complicado. Você tem que ter boas relações. E assim é no Brasil, porque afinal de contas, com o Estado mastodôntico que nós temos, as empresas são asfixiadas pelo Estado. Então você tem relações com políticos o tempo inteiro. Então eu sou um cara que eu tenho isso, eu tenho essa situação. Eu não quero me indispor com ninguém, mas por outro lado, eu tenho lá o Gustavo Arossi, que é candidato a deputado. E ele é muito meu amigo. E ele não tem muita grana para fazer a campanha. E eu quero ajudar ele. Agora, eu quero ajudar ele, mas eu não quero que o meu nome seja exposto. Então eu vou dar uma graninha, sei lá, para ele abastecer o carro. Ele vai abastecer o carro e vai fazer campanha com o dinheiro que eu dei para ele. E eu não quero que este valor seja anunciado, porque afinal de contas
eu não quero me prejudicar. O que o Palocci faz? Ele pega o dinheiro, ele vai lá e abastece o carro e vai fazer a campanha dele. Onde está a corrupção nesse ato? Isso é uma infração eleitoral, mas não é um crime. Não necessariamente. E, infelizmente, o lavajatismo, que é a distorção da Lava Jato, que é o moralismo de ocasião, ele jogou, e o Rodrigo Janot tem responsabilidades por isso, ele jogou no mesmo buraco o Caixa 2 normal, que é isso que eu estou falando, e a vantagem ilícita, que daí é a troca de favor. Essa sim é um crime, quer dizer, eu te dou e tu me dá de volta. Então, houve uma espetacularização disso e criou-se um monstrengo que tira recursos de áreas que são necessárias para bancar campanhas, que poderiam muito bem ser bancadas por empresas, por pessoas, por indivíduos, com uma legislação aprimorada. Queria a sua reflexão sobre isso. Os filósofos gregos, muito sábios, né, eles diziam que a virtude está no meio, in media virtus, o Aristóteles, né? Toda vez que nós, vou usar um termo técnico, né, usarmos do maniqueísmo, né, ou seja, dividir, de um lado está os bons, de outro lado está os ruins, né? É o que aconteceu com o que o Macalossi fala em relação à doação por parte de alguns empresários, enfim, que claro que houve, evidentemente, né, desvio de conduta no sentido de tomar lá da cá. Claro. Agora, criou-se o seguinte... Mas precisava anular a lei para corrigir Exatamente. isso? Criou-se o seguinte, e o que eu vou falar, algumas pessoas vão silenciar e vão dizer, isso é verdade. Hipoteticamente, o advogado, o escritório Pugina, quer fazer uma doação para o candidato Macalossi. Justo. Mas ele não vai usar o nome dele, ele vai usar da secretária. Sabe por quê? Porque ele não quer se indispor publicamente. Justo. É isso que tem acontecido, gente. Então, vamos botar os pingos nos is? Vamos botar os pingos nos is? Detalhe. Outra coisa polêmica. Entenderam o que eu falei, né? Outra coisa É polêmica. hipotético, Outra né? coisa polêmica. O valor é alto para nós, porque falta nas áreas essenciais. Exato. Mas é baixo por o volume de recursos que os políticos precisam desembolsar para uma campanha. Exatamente. E daí eles vão para o Caixa 2. As campanhas fizeram Caixa 2, mesmo com recurso público. Com recurso público. Agora eu vou tocar num assunto muito importante. Em hipótese, eu sou candidato a um cargo eletivo em 2022. Evidentemente que pela legislação brasileira eu tenho que estar afiliado a um partido político. O Pugina, em hipótese, é meu admirador. Em hipótese, novamente, o Macalossi, eles vão legalmente destinar um recurso para mim. Ok? Por quê? Porque vocês acreditam que eu representá-los-ia. Vamos aí lembrar, né? Na Assembleia, talvez. Tem algo de errado? Precisa ter o fundo público? Precisa ter... O meu partido político precisa receber 200 milhões de dinheiro público? O que o senhor acha, Pugina? Mas claro que não. Passo a palavra para o senhor. Não, claro que não. Porque nós queríamos um saco se o senhor gostar, se o senhor apostar na minha pessoa, como agora também eu acompanhei, eu fui um rato aí. Tem gente que doou 500 mil. Não adianta tu ficar perguntando. Não, é só para o nosso... Tu não pode não me dizer quanto é que tu precisa. Que bom! Então eu sou candidato, viu? O Pugina está distribuindo. Sou candidato em 2022 com o Pugina. Brincadeira. Não, mas isso é um fato. O que eu apontei antes aqui, antes do Pugina falar, a ideia era, vamos acabar com o Caixa 2. Não acabou com o Caixa 2. Não acabou. Se tu pegar os 6 bilhões e dividir proporcionalmente pelo número de candidatos, vai dar uma ninharia. Mas isso é que Ninguém vai fazer campanha com isso. Mas isso é que é malicioso, porque a intenção sempre foi maliciosa.
quem bolou isso aí, bolou uma forma de aumentar a quantidade de dinheiro para fazer as campanhas eleitorais, por uma razão muito simples. Porque lá atrás o Supremo Tribunal Federal não permitiu reduzir o número de partidos políticos, não permitiu, na verdade, criar uma cláusula de barreira para que partidos nanicos não continuassem a fazer política no Brasil de um modo que atabalhou completamente a organização do processo político, a organização das maiorias. Não se pode ter um Congresso com 32 minorias e uma impossibilidade real de formar honestamente uma maioria. Olha a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Pugina. O resultado que Exatamente. teve, pulverização dos partidos, tem 8, 10 partidos com um vereador. Como é que vai compor? Bom, então, qual é o passo seguinte disso? Bom, quanto mais partidos tem, mais candidatos tem. Nós tivemos um recorde de candidatos disputando a eleição. 800 e alguma coisa. Para que alguém possa aparecer numa disputa desta proporção, no meio desta quantidade de candidatos, vai precisar de mais dinheiro. Então, a demanda de recursos para a campanha eleitoral não para de crescer. Méritos ao Supremo Tribunal Federal, que mais uma vez faz burrada, decidindo questões que não são de sua competência, deixando de lado o Congresso Nacional, que tinha tomado uma decisão alegando, pasmem, sabe o quê? Sabe o que o Supremo Tribunal Federal alegou? Alegou que estavam cerceando a liberdade de expressão política das minorias. E outra, haja opinião de minoria disponível para isso tudo. Tu apontaste o papel do STF, mas é importante apontar o papel de outra entidade na criação desse monstrengo. Não foi diretamente responsável pela criação do fundo em si, mas militou pela criminalização da lei anterior, que era a lei do financiamento privado, a OAB. A OAB militou a favor do fim do financiamento privado de campanha. E daí, quando surgiu o fundo público, que era a única alternativa à existência do dinheiro privado, porque vai se apelar ao quê? O crime organizado? Sim. Né? Aí falaram, não, somos contra, não se pode usar o dinheiro do povo. Peraí, o que vocês estavam defendendo? Vocês não entenderam ao que levaria? E até hoje a OAB nunca fez meia-culpa disso, Pugina. E aí o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu é que saiu todo mundo correndo atrás de recursos públicos, entregam esse dinheiro ao partido político e o partido político dá aos seus. Entrega, não dá para todo mundo. Só para alguns. Só para alguns. Preferencialmente, preferência absoluta a quem tem mandato para permitir a reeleição dos mesmos, para que não haja aquela renovação que a sociedade gostaria de ver acontecendo. Tudo isso consequência de uma medida irracional para tentar resolver um problema que era sério e que se podia resolver bem, limitando, por exemplo, que uma empresa só poderia dar dinheiro para um candidato de um partido numa mesma eleição. Claro. Para evitar aquela coisa que esta sim era abusiva, obviamente mal intencionado, que era a empresa financiar candidatos de vários partidos, inclusive aqueles que disputavam concorrentemente uma eleição. E detalhe, quer dizer, por que eu falo da impossibilidade de se gastar pouco numa eleição? Porque as distâncias percorridas pelos candidatos, a área em que eles concorrem é muito grande, muito abrangente. O sistema proporcional não é igual ao distrital, que a área é pequena, ou seja, o candidato pode percorrer ela a pé. Não, ele tem que andar muito, por exemplo, deputado estadual. 400. Um deputado estadual, vamos pegar um estado maior que o Rio Grande do Sul, um estado maior, Minas Gerais, tamanho de Minas Gerais. O cara tem que concorrer em toda Minas Gerais, ele tem que andar, ele tem que ter militante, ele tem que ter material. É óbvio que ele vai gastar um monte de dinheiro. E aqui no Rio Grande do Sul também. Então, você afasta o eleitor, você faz com que ele gaste mais, o candidato, precisa de mais estrutura de campanha. Então, quer racionalizar o custo das campanhas? A saída é outra. É mudar o sistema político, né? Exatamente. Dizem que esse é o preço da democracia. Opa! Olha, tem que ser muito otimista, muito distraído, tem que estar meio que olhando para o lado para chamar de democracia isso que nós temos no Brasil. E isso é o custo de uma péssima democracia. Porque uma boa democracia se pode fazer
com muito menos dinheiro e com mecanismos de representação e com mecanismos para resolver as encrencas, porque nós não resolvemos as encrencas. O Brasil, desde que eu me tenho por gente, ele sai de uma crise para outra. Sai de uma crise e vai para outra. Sai de uma crise. E as crises se renovam sempre pelas mesmas razões, pequenas variações. E é porque o nosso modelo político funciona e ao funcionar, faz aquilo que vemos. E nós não mudamos isso por nada desse mundo. A sociedade está convencida, e o Congresso fica feliz com isso, que a eleição mais importante é a do chefe do governo. Quando, que as pessoas vão para as urnas indecisas sobre quem vão votar por legislativo. Na verdade, não é porque eu estou dizendo, mas é porque salta aos olhos. Porque a experiência das grandes democracias, das democracias estáveis, comprova isso. A eleição mais importante é a do parlamento. Exatamente. É a do parlamento. E ali, cada um de nós... Olha, estou falando do alto dos meus 75 anos, aos quais cheguei prematuramente. A democracia brasileira precisa ser corrigida, precisa ser retificada para estes ajustes que são indispensáveis para nós. O presidente da República, sem o parlamento, ele não faz nada, e nós estamos vendo acontecer. E, mesmo acontecendo debaixo dos nossos olhos, a sociedade continua achando que alguém, é o cara que vai acontecer numa determinada hora. Ou então quer terceirizar... O Salvador. O Salvador. Ou quer terceirizar a solução para uma solução de força qualquer. Vai lá, Rossi. A história do Brasil, eu acabei nessa pandemia e com as aulas remotas, podendo dedicar-me muito mais a algumas biografias de políticos, de jornalistas. Está lendo aquela do Churchill? Também, do Churchill, mas do Samuel Weiner, por exemplo. Está muito boa. Tá? E outras aí. Para quem não sabe, para o público, o Samuel Weiner foi o jornalista do Getúlio Vargas. Exatamente. Saiu uma excelente... Depois, inclusive, você vê a história dele, que ele não era brasileiro, que ele não podia ter jornal e tal, e só se revelou depois que ele morreu, né? Exatamente. Lá, desculpe interromper. Mas voltando, então, todo o processo democrático, todo o processo político brasileiro, ele sempre esteve, né? Se nós pegarmos aí o período da era Vargas, depois o Jango, e depois, mesmo com a ditadura militar, eu tive a oportunidade de ler, vale a pena, tá? A biografia do Humberto Marechal, o Castelo Branco. Vale a pena ler. Tá? Não tem nada a ver de defender milico, não é nada disso, longe disso. Vale a pena ler. E nós percebemos, tá, que sempre existiu esse confronto, ou pior de tudo, por Gena e quem nos acompanha, este duelo entre o público e o privado e o público. Ou entre a res pública, a coisa pública, e a res privada, a coisa privada. Né? Isso é sinal, não é aqui agora, eu não vou dizer que nós brasileiros somos inferiores, mas é sinal da nossa imaturidade. E o senhor acabou de relatar algo importantíssimo. Desculpa eu fazer menção a isso, mas o senhor diz, aos 75 anos, o senhor acompanha desde os 5 anos e ainda nós não aprendemos. Me desculpa, mas é sinal de que tem algo errado conosco, com o nosso sistema. E aqui, vou apontar, nosso Supremo, que de Supremo pouco tem. Eu acho que ele de Supremo tem demais, eu acho. Pois é, aí um pouco o jogo das palavras, né? Nosso Supremo Tribunal Federal, na época de um Paulo Brossard de Souza Pinto, era outra coisa. Sim? Sim. Aliás, nós não ouvimos... E não é bairrismo. Mas nós não ouvimos falar no Supremo. E não é bairrismo. Desde que se encheu com essa... Não é bairrismo. Falar do Paulo Brossard de Souza Pinto. Não, até porque teve ministro gaúcho que foi péssimo, né?
Exatamente. Mas só para dizer, tá? O Supremo é bom quando ele é discreto. Exatamente. Hoje ele dá entrevista, o ministro do STF, é um programa em que... Bom, não vou falar. Não, mas tuitam. Mas o que é isso? O ministro tuiteiro? Às 11 horas da manhã, ele dá entrevista e fala quase da vida privada Pode dele. dar um microfone na frente. Exatamente. Fica louco. Né? Mas tudo bem. Né? Agora, voltando. Se o Supremo Tribunal Federal, na questão, vamos voltar de novo aí, só para finalizar a minha opinião, na questão do financiamento público, o Supremo, que é o Supremo, não define o que é legal do ponto de vista jurídico, ético, bom, aí nós queremos esperar que a população, que as pessoas, muitas das quais privadas da mínima ilustração, da mínima capacidade cognitiva, tenha luzes de onde para fazer frente a este modelo, a este modus operandi que nos conduz a um vale-a-couto de corrupção. Como é que a gente vai sair disso? Como? Eu tenho esperança. Eu não venho aqui fazer o discurso, né, do inferno de Dante, embora eu estudo Dante, viu, Pugina, no meu doutorado em Portugal. Tá? Acredito que nós passemos pelo inferno, pelo paraíso, pelo purgatório e chegaremos ao paraíso. Estou fazendo agora aqui, né? Acredito que dias melhores virão. Nós temos... Dizem as más línguas que a demanda de espaço no inferno de Dante está tão alta que ele mandou fazer pelo menos mais uns 6 ou 7 círculos. Mais círculos, talvez Contratados para pela aqueles que ficam em cima do muro, estão reservados os piores. Vai ter um inferno de campanha. Exatamente, né? Em tempos, né, de indefinições, aqueles que ficam em cima do muro terão as piores danações, né? Mas, enfim, ensinar política, não doutrinar. Eu tenho um apreço enorme pela polis, pela política. Nós temos que fazer valer muito mais estes valores, estes conhecimentos, mas não repetindo que doutrinando, não fazendo descer, como diz o gaúcho, goela abaixo, ideias. Não. A democracia, ela é uma construção, a democracia é um projeto, sim, ela é um projeto, demos, kratos, dar voz às pessoas não é fácil. Nós três aqui, 4, com o cameraman, com a Melanie aí. Rivelino. Grande Rivelino. Com o grande Rivelino, tá? Poderemos discordar, e isso é da democracia. Agora, nós precisamos ter, no mínimo, consciência de que o voto é importante. O voto, como disse o Pugina, eu aqui não estou plagiando, para o legislativo era fundamental, porque legislarão, cuidarão do executivo, cuidarão do que o executivo fará com o nosso dinheiro público. Sim ou não? Sim, e é exatamente aquilo que não entra em pauta praticamente, porque o Congresso quer gastar. Exatamente. Firmou-se na nossa tradição a ideia de que o parlamentar, como é ele que aprova o orçamento da União, ele se julga credor. Aliás, considera que o orçamento é uma quantidade de dinheiro que, de algum modo, deve ser repartido entre 594 parlamentares, que são os 531 deputados federais e os 81 senadores. Porque eles querem transformar isso em bônus político para a sua campanha eleitoral. Completamente equivocado, é uma atitude que foi se tornando parte da nossa tradição política, que ajuda a criar
um déficit fiscal imenso, que é o comprometimento do nosso futuro como sociedade, que é o comprometimento do futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Aqueles provavelmente que estão fazendo esse estrago dentro das contas da União, aumentando o gasto, para depois fazerem as suas campanhas eleitorais alardeando que foram eles os responsáveis por aquelas benesses, aqueles benefícios, aqueles favores, aquela ponte que foi levada para cá, aquela verba destinada para ali, aquela obra que saiu do orçamento da União, sim, claro, mas só saiu porque eu fui lá fazer com que ela saísse. Esse tipo de coisa que aumenta a despesa, dá um ganho político que desequilibra o processo eleitoral, apartando do jogo uma saudável renovação, porque só pode ser herdeiro daquela cadeira alguém que, de algum modo, vai se beneficiar daquele trabalho feito. Então, olha, eu vi isso acontecer ao longo de décadas, né, sempre percebendo o quanto isso estava errado. Mas a sociedade não acorda, a sociedade fala sobre as instituições e não percebe que aí é que está radicado o problema. Isso tem pouco a ver com esquerda, direita. Isso tem a ver com racionalidade das instituições de um país. Porque os países que têm boas instituições têm democracias estáveis. Sim. Independente de governo de direita ou esquerda. Independente se o governo de direita ou de esquerda, se é monarquia, se é a república, inclusive. Pode ser uma monarquia onde o rei não é eleito, pode ser uma monarquia onde o primeiro-ministro não é eleito pelo povo diretamente para ser primeiro-ministro, mas é eleito primeiro-ministro pela maioria parlamentar. Portanto, o povo não elege nem o chefe de Estado, nem o chefe de governo. E são democracias excelentes, funcionais e estáveis. Senhores, muito obrigado por terem comparecido essa noite aqui no nosso programa, nessa sexta-feira. Sexta-feira, em geral, é um dia de descanso. Por isso, fico ainda mais prestigiado por terem vindo. Eu gosto de falar sobre os temas que abordamos hoje aqui. Eu acho que, em virtude de estarmos caminhando para o fim do processo eleitoral de 2020, relembrar alguns desses aspectos, como nós fizemos essa edição, é fundamental. E eu vou deixar a última palavra com vocês. Gustavo Arossi, muito obrigado. Agradeço a oportunidade, Macalossi, oportunidade de estar com o nosso grande Pugina. Eu sei que tem que ter muito cuidado, né? Mas o voto é muito importante. Não pode pedir voto para ninguém. Não vou falar isso. O voto é muito importante. Eu voto em Porto Alegre. Eu quero aqui fazer só uma lembrança a todos. Pensem para os próximos 4 anos. Reflitam muito bem sobre a importância da boa escolha. É isso. Agradeço a oportunidade. Obrigado, Arossi. Pugina, obrigado. Eu vou citar um autor que eu gosto muito, que é um filósofo, Mário Ferreira dos Santos. O maior filósofo brasileiro, não sei se concordas com essa definição, mas é um filósofo espetacular, uma fertilidade imensa. Tem um livro que eu vou recomendar para o público, que é Invasão Vertical dos Bárbaros. É exatamente o que eu ia recomendar. Invasão Vertical dos Bárbaros, que conta a história de como uma civilização, uma população de uma cultura medíocre e inferior, ele penetra verticalmente da cultura de uma civilização com cultura superior e estável para destruir esta civilização. Ele descreve um fenômeno. Ele escreveu esse livro em 1967 e morreu um ano depois de ter escrito dezenas de livros. Nós estamos tratando disso hoje. Nós estamos tratando disso nesta eleição. Nós estamos tratando disso nesta eleição, aqui em Porto Alegre. Quem entendeu, entendeu. Boa noite ao Arossi, boa noite ao Pugina. Nós vamos fazer intervalo só para completar o programa. Já retornamos, fiquem conosco. Estou aqui ainda com o Percival Pugina e Gustavo Arossi, os convidados de hoje do Cruzando as Conversas. O nosso programa sempre com apoio cultural,
sempre com o patrocínio da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Porto Color Soluções Gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. Nós falamos hoje no programa sobre a questão envolvendo a eleição, né, as perspectivas eleitorais, a abstenção, a falta de presença do público. Por que os eleitores não se sentem atraídos? Né? Por que as pessoas não comparecem? Por que nós tivemos esse nível de abstenção? O nosso programa teve a análise dos convidados em relação a isso. E nós vamos, no final de semana, e daí eu convido a todos, no final de semana nós vamos fazer a maior cobertura da eleição no segundo turno. É isso mesmo. Desde as 8 horas da manhã até a noite. O resultado é aqui na RDC TV. As nossas equipes vão estar mobilizadas, andando pela cidade, indo nos colégios eleitorais, acompanhando os candidatos. Nós vamos recebê-los aqui nos estúdios. E a nossa equipe nos estúdios também, falando a respeito do processo eleitoral. Vitória Caroline, Yasmin Luz, Melanie Rupental, eu, Armando Burdi, Silvio Lopes, Cláudio Andrade e toda a equipe da RDC, os cinegrafistas, a nossa equipe no switch, na edição, todo mundo vai estar junto, a produção, para trazer para vocês uma cobertura densa, especial e à altura do momento. Então nos acompanhem. Você forma o seu voto e assiste o resultado da eleição aqui na RDC TV, nos canais 24 e 524 da Claro Net, @RDC TV Digital em todas as plataformas. Então é isso. E agradecer a todos pela audiência, pelas mensagens. O Cruzando as Conversas vai ficando por aqui, desejando a todos uma excelente noite, um bom final de semana. E a minha mensagem é: vote consciente. Vote tentando ter em mente que a sua decisão é importante para o futuro do lugar em que você mora. Analise o candidato sob o ponto de vista de quem pode fazer a diferença para o futuro do lugar em que você reside, que você vive com a sua família. As questões políticas de 2022, elas são concernentes a 2022. Está na hora de a gente compreender e melhorar os nossos municípios. Então, se você me assiste em Porto Alegre ou em qualquer cidade que terá segundo turno, vá com esse espírito para a urna e escolha o melhor dentro das possibilidades. Né? Às vezes não sobrou o melhor. Às vezes o eleitor não entende que aqueles dois que estão disputando sejam os melhores. Mas certamente haverá razão para escolher entre eles, pelo menos o menos pior. Então é isso. Escolham o melhor ou o menos pior. Mas escolham alguém. Porque, afinal de contas, é ele que nos governará. E ele tem que ser fiscalizado. A partir do momento que está eleito. As decisões já são tomadas no segundo dia. Ou mesmo no mesmo dia. É isso. Boa noite a todos e até mais. Isso aí, senhores. Ele quer dizer ela, não? Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color.